Estamos aqui no Justiça de Salto Alto, a nossa deputada estadual, agora pré-candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro, a delegada mais conhecida e que ajudou na implantação da DEAN, um orgulho, um ícone para nós mulheres. Eu gostaria de receber aqui Marta Rocha com muito orgulho, muito obrigada pela honra. E fazer já algumas perguntas, mas pode ficar à vontade para fazer a sua apresentação inicial, por favor. Nada, querida, eu quero muito agradecer o convite, tá, de estar aqui. Eu adoro conversar com mulheres que se preocupam com outras mulheres. Acho que nós, mulheres, temos essa capacidade de construir uma rede de apoio, uma rede de proteção. Então, é muito bom estar aqui nessa tarde, podendo estar discutindo coisas relevantes para as mulheres do Rio de Janeiro. Eu queria que a deputada falasse um pouco daquele início, né, que entrou para a Polícia Civil aos 23 anos e foi a primeira mulher a chefiar a Polícia Civil. Esse mundo masculino, essa quebra de paradigma quando a deputada entrou ali como delegada e como chefe da Polícia Civil, como foi? Olha, querida, eu não entrei para a Polícia Civil porque eu venho de uma família de policiais civis. Eu sou filha de imigrantes portugueses, donos de padaria. A minha ida para a Polícia Civil, como todas as mulheres da minha geração, eu tinha sido professora, professora primária, como eu gosto de dizer. Depois de ser professora, já cursando a Faculdade Nacional de Direito, eu fui trabalhar no Tribunal de Justiça, fiz um concurso público para o Tribunal de Justiça, e aí um dia abri o jornal e vi um anúncio para um concurso público para escrivão. Eu fui trabalhar como escrivão de polícia e depois de 7 anos fiz um novo concurso público, desta feita para o cargo de delegado de polícia. E aí, como delegado de polícia, minha primeira titularidade foi na Delegacia de Mulheres da Zona Oeste, trabalhei na Delegacia do Turista, fui diretora de departamento, fui corregedora, fui subchefe da Polícia Civil e, finalmente, chefe da Polícia Civil. Quando eu assumi a chefia, me perguntaram se a Polícia Civil era machista. E eu disse que talvez não, afinal tinha uma mulher chefe de polícia. Eu acho assim que vencer esse paradigma da instituição, que é na sua essência masculina, foi um pouco antes. Foi quando eu cheguei pela primeira vez na Polícia Civil como escrivã, que foi a primeira grande leva de mulheres na polícia. Todas nós tivemos que ajeitar um espaço na delegacia para ter um banheiro, porque não havia banheiro para as mulheres nas delegacias. E depois nas inúmeras titularidades que eu tive. Quando eu cheguei à chefia da Polícia Civil, a mulher já tinha conquistado um espaço na instituição. Mas eu concordo com você sobre um aspecto. Apesar de eu ter sido a primeira mulher, eu deixei a Polícia Civil em 2014. Hoje, em 2020, já passaram 4 chefes de polícia depois de mim. E não foi possível a gente ter uma outra mulher ocupando o cargo de chefe da Polícia Civil. Então, eu espero verdadeiramente que em breve a gente possa ter uma outra mulher nesse cargo tão importante. Então, deputada, aí como delegada ainda, eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre o antes da Lei Maria da Penha e o depois, esse marco para nós, que foi realmente a lei, e o que mudou para as mulheres que estão nos ouvindo em casa. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que as delegacias de mulheres surgiram porque a violência contra a mulher não fazia parte das estatísticas policiais. Então, se viu a necessidade da construção de um espaço policial adequado para entender a alma feminina. Eu costumo dizer que o policial que trabalha em DEAN, ele tem alma de policial, mas ele é capaz de entender a alma feminina. E e a Lei Maria da Penha era um divisor de águas, porque antes da Lei Maria da Penha nós tínhamos o que a gente chamava a Lei do Juizado Especial Criminal, que considerava que os crimes que não ultrapassassem a pena de 2 anos eram de menor potencial ofensivo. Se eram de menor potencial ofensivo, não havia a necessidade da pena de prisão. Poderia ter uma pena de prestação de serviço, o pagamento de uma multa, uma pena de restrição de direitos, mas se estabeleceu que nos casos da violência contra a mulher, a pena aplicada era sempre o pagamento de uma cesta básica.
Então, o pagamento da cesta básica era nada mais, nada menos que a mercantilização e a banalização da violência. A Lei Maria da Penha ela vem permitindo a autuação em flagrante, ela permite a medida protetiva de afastamento do lar, ela permite a medida de apreensão de arma de fogo, da guarda provisória. Então, eu acho que a Lei Maria da Penha, ela colocou o crime no seu devido lugar e permitiu uma efetividade na punição do autor. É importante destacar isso. E assim, nós temos muito orgulho aqui como mulher, como cidadã, de falar que a deputada não só continuou como delegada ali, fazendo em prol da mulher na luta contra a violência doméstica, e enquanto deputada criou várias leis, mais de 62 leis, algumas voltadas ainda para o público feminino. Agora, como pré-candidata à prefeitura, no executivo, o que poderia ser feito também, dando continuidade a esse trabalho com a mulher? Olha, querida, eu digo sempre que a política pública ela se traduz no território do município. É no município que a gente vai encontrar a política pública. Então, hoje, por exemplo, nenhuma família sobrevive sem o salário da mulher. Então, ter uma ação na educação, do fortalecimento das creches, é fortalecer o trabalho da mulher. Hoje, 88 mulheres morrem em 100 mil habitantes de mortalidade materna, ou seja, da morte em razão da gravidez. Ter um programa de combate à mortalidade materna tem que ser um compromisso da prefeitura. A questão, por exemplo, também da habitação. Ao invés de dar o título de posse da terra para o homem e dar para a mulher, garante que essa mulher permaneça e essa família permaneça naquela casa. Então, não há um aspecto da política pública, seja na educação, seja na saúde. Mulheres escolarizadas garantem a permanência de seus filhos na escola. A gente tem que... As mulheres trabalham 7 horas a mais que os homens toda semana em tarefas domésticas. Então, fortalecer o trabalho para que as mulheres tenham qualificação para o trabalho, busquem melhores condições de trabalho, pode ser também uma ação da prefeitura. Então, não há uma ação da prefeitura que não tenha um olhar para a mulher. E se nós somos 52% da população, e por que é importante cuidar da mulher? Porque quando eu cuido da mulher, ela cuida da família. E quando ela cuida da família, ela cuida da sociedade. Então, eu não estou fazendo isso porque eu sou mulher. Na verdade, é importante fazer isso porque isso é o melhor para a sociedade. E eu gostaria de destacar, deputada, um projeto que é o Falando Sério com a Marta, essa proximidade com as mulheres de várias localidades, várias regiões, e saber o problema de cada uma, e que normalmente quando se elege, aí tem aquela distância, aquele distanciamento, e a deputada fez o caminho inverso disso, e deu aí continuidade nesse caminho, nessa luta, e sempre próxima às mulheres. Eu queria que o deputado falasse desse projeto Falando Sério com a Marta. Primeiro, eu adoro uma boa conversa. E segundo, que eu acho que a gente tem que ouvir as pessoas, né? Eu acho que é atribuição do gestor fazer uma gestão participativa que saiba o que as pessoas estão pensando. Essa conversa surgiu, querida, para a gente discutir o retorno às aulas em tempo de pandemia. E a gente convidou mãe, tia, como eu, que não tem filho, a avó, e os profissionais da educação para essa conversa. Então, ficou muito claro, por exemplo, que se de um lado as mães têm, muitas vezes, necessidade do retorno às aulas, porque não tem com quem deixar seus filhos, do outro lado, as mães estão muito preocupadas como será esse retorno às aulas. Eu acho que é muito cômodo para a prefeitura, o prefeito da nossa cidade fez isso, e prefeitos de outras cidades também, diziam assim, não, a família vai decidir. Mas a família quer decidir com base em informações. Como vai ser o recebimento dessas crianças? Os critérios de proteção em razão do Covid vão ser observados? Vai ter álcool em gel para todo mundo? Vai ter máscara? As mesas vão estar distantes? Como proceder a esse retorno às aulas, por exemplo, com a primeira infância?
É muito difícil, porque as crianças menores, elas querem brincar, elas querem segurar, elas querem tocar, elas pegam as coisas emprestadas dos seus amigos. Então, a aula presencial para essas crianças é fundamental, porque é nessa aula presencial que vai se trabalhando outros atributos, a solidariedade, o respeito, o limite do espaço. Então, assim, foi muito bom ouvir essas mulheres que trouxeram as suas preocupações e ouvir também os profissionais da saúde, as mulheres professoras, porque uma delas até deu um exemplo, que no ano passado, na escola que ela trabalhava, uma turma teve vários casos de cachumba e a escola custou a perceber que estava diante de um surto. Então, hoje, mais do que nunca, em tempos de pandemia, a questão da saúde ela tem que ter um recorte em todas as outras políticas públicas, inclusive na área da educação. Sim, e falando de educação, a gente sabe, né, que a figura ilustre, o ícone para deputado sempre foi e é o Darcy Ribeiro. E assim, a frase aí conhecida da deputada, que seria: a educação é a vacina contra a violência, se tornou bem conhecida, e eu queria que a deputada esclarecesse e falasse sobre isso, né, do que representa a educação nesse quadro de violência. O Nelson Mandela tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: a educação é a arma mais poderosa para transformar o mundo. Eu acredito na educação. Eu acho que a educação é o maior investimento que você pode deixar para uma pessoa. Não é um carro novo, não é uma casa. O maior investimento que você pode deixar para alguém é a educação. Então, eu acho que combater a evasão escolar, por exemplo, né, que se dá em grande escala entre o sexto e o sétimo ano, que leva esses jovens, tira esses jovens da escola, deixam esses jovens sem perspectivas, encaminham esses jovens para o mercado de trabalho de forma precária. Então, acho que investir em educação é fundamental. E eu quero muito que essa escola seja pública, seja em tempo integral, seja de qualidade, tenha uma interlocução com a cultura, uma interlocução com o esporte, que tenha a presença da área da saúde, que seja capaz de se articular com a comunidade. E eu acho que vou lembrar de novo o Darcy Ribeiro para dizer: vamos construir escola para não construir presídio. Perfeito, deputada. E, claro, como mulher cidadã, eu deixo aqui registrado o orgulho que tenho da deputada aí como ficha limpa, que antes era, na verdade, obrigação, hoje é realmente um mérito. Isso já deveria ser um pressuposto de todo Sim. mundo que quer ser uma figura pública. Exatamente. Eu queria que a deputada falasse agora, então, como pré-candidata à Prefeitura do Rio, dessa situação, um pouquinho, um recado para a população, já tão sofrida, tão triste aí com essas notícias, e o que pode se ver assim, de motivação, né, de positivo, não só para a mulher, mas para a população em geral. Você falou uma coisa muito interessante, que é o quanto o carioca está machucado em tempos de pandemia. O carioca está triste, está desiludido, está com baixa estima, porque a natureza do carioca é a aglomeração. Carioca gosta de praia lotada, carioca gosta de andar na rua, de sentar no bar, de tomar um chopp com seus amigos, de jogar futebol. Então, assim, o isolamento social, eu tenho certeza que ele impactou muito mais ao carioca do que talvez a outros cidadãos de outros estados. Sim. E eu quero te dizer, ao mesmo tempo, né, que a cidade está abandonada, a cidade está suja, nós temos 15 mil pessoas de população de rua, e a gente não pode aceitar isso de uma forma simples. Essas pessoas precisam de tratamento médico, muitas delas têm envolvimento com álcool, com drogas. A gente tem que fazer a reinserção social dessas pessoas. Então, um dia, Rose, me perguntaram qual é a cidade que eu desejo. Eu quero te dizer que eu quero uma cidade que seja segura, humana, criativa, com muita atuação da cultura, que valorize, né, o desenvolvimento sustentável e que tenha equilíbrio, ou seja, toda vez que você decidir a fazer uma estratégia, uma ação pública, ela tem que se basear em 3 pilares. Primeiro, a leitura de dados confiáveis. Segundo, uma análise técnica desses dados. E terceiro, né, a rubrica financeira destinada para efetivar essa política pública. Então, acho que
acho que o gestor dessa cidade vai ter que resgatar a autoestima do Rio, vai ter que ser responsável no gasto público e vai ter que ser criativo e vai ter que ser humano na gestão para que essa cidade, para que o nosso carioca, né, volte a ter a alegria que um dia ele teve. Tá. Deputada, para finalizar, eu gostaria de ficar aqui fazendo muitas perguntas. No final, eu queria um recadinho de mulher para mulher. Mas antes, eu queria que falasse rapidinho sobre a união da Prefeitura, a Polícia Civil e o Ministério Público em combate à milícia, que eu acho de extrema importância. Quero te dizer que eu trabalhei ali na Delegacia do Campinho, na Praça Seca, foi onde assim, a primeira vez que eu combati de uma forma efetiva a questão da milícia. E a milícia, ela começa assim, com alguém não querendo que tenha venda de drogas na sua casa, mantendo aí a segurança do bairro, depois a pessoa passa a cobrar a segurança, depois ele passa a vender a TV a cabo, a vender o gato da TV a cabo, depois passa a vender o kit gás. Há locais onde tem a presença da milícia, que o gás é mais caro do que um estabelecimento comercial fora do espaço da milícia. Depois ele vai para o transporte alternativo e, finalmente, ele vira uma milícia empreendedora. Eu estou falando aqui do exemplo da Muzema. Eu não posso acreditar que aqueles prédios todos foram construídos e que ninguém viu. A prefeitura não viu, a polícia não viu, a polícia militar não viu, a guarda municipal não viu, o fiscal, né, Rosa? A gente quer fazer uma pequena obra de mais-valia da nossa casa. No dia seguinte tem um fiscal batendo na nossa porta, dizendo que a gente tem que recolher um imposto tal, a taxa tal. Então, na verdade, eu vejo que tem que haver uma articulação. O prefeito ele tem que ser um grande articulador para estar no mesmo espaço, né, de gestão integrada, conversando com o secretário da Polícia Civil, com a Polícia Militar, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário. Não dá para aparecer uma construção irregular. E agora eu vou fazer um ofício para o secretário da Polícia Militar, depois outro ofício para o promotor de justiça. O prefeito, na verdade, ele é um estadista. Ele tem que exercer esse olhar de gestão integrada. E, com isso, sem dúvida nenhuma, eu acho que esse problema e qualquer outro é passível de solução. Eu fico muito feliz, deputada, e assim, eu queria agradecer, queria assim, ter muito mais tempo para fazer as perguntas, mas não posso, queria que a deputada deixasse um recadinho de mulher para as mulheres aí que são, para se reconhecerem como vítima ou que estão numa situação de violência, um recado da Marta Rocha para essas mulheres, agradecer e dizer que deixo a minha admiração e que essa mulher de 1,52 m, devota de Nossa Senhora, lá da Penha, é o nosso orgulho, como delegada, como profissional aí em defesa da mulher, das crianças, como deputada, e eu tenho certeza que como pré-candidata vai dar continuidade aí à nossa luta. Deixa só o seu recadinho, então, para as nossas mulheres. Eu quero primeiro dizer para todas as minhas companheiras que eu sou uma pessoa muito comum. Eu sou fruto da escola pública, criada no subúrbio carioca, filha de imigrantes portugueses. Meus pais só estudaram até a 4ª série primária e tiveram a felicidade de ter 3 filhos universitários. Então, assim, eu me lembro com muita nitidez, sabe, Rose, o dia que a minha irmã eu tenho uma irmã que é um ano mais velha que eu, o dia que a minha irmã foi aprovada na faculdade, exatamente na prova para a faculdade, porque era a primeira pessoa na nossa família que ia cursar uma faculdade. Ela foi a primeira e eu fui a segunda. Então, na verdade, eu tive uma vida muito simples, tenho ainda uma vida muito simples e muito comum. Tudo aquilo que eu construí foi fruto de uma família que me deu uma retaguarda de muito amor, me deu a oportunidade de ser fruto da escola pública, de frequentar bons colégios, boas escolas, escolas qualificadas, e eu trabalhei muito para chegar onde eu cheguei. E quando eu exerço a minha função de policial, eu conheço a violência contra a mulher e percebo, né, que é um padrão cultural que aceita e tolera a violência contra a mulher. Então é preciso que nós, mulheres, façamos essa rede de proteção. É a tal da sororidade, né? Que a gente seja capaz de se sentir
na figura da outra, da nossa companheira. Então, de deixar aqui um abraço grande para todo mundo, pedir para acompanhar as nossas mídias sociais, né, lá na página Deputada Delegada Marta Rocha, e de lembrar para as mulheres, porque eu tenho certeza que nesse exato momento que estão nos assistindo, alguma mulher está sendo vítima de violência doméstica. Então, lembre que o silêncio gera violência e que o medo gera impunidade. Tá bom? Beijo grande para todo mundo e muitíssimo obrigada pelo convite. Imagina, deputada, muito obrigada. Fica aqui minha gratidão, a minha admiração. O movimento vai continuar e eu vou pedir licença para divulgar o Falando Sério com a Marta, todos os projetos e o que precisar daqui da gente. É só falar que a gente, de forma voluntária, em prol das mulheres e em prol de todos que estão aí nessa nossa causa nobre. Muito obrigada, deputada, de coração. Muito obrigada. Um grande beijo para todo mundo e haverá um dia que nós vamos construir uma sociedade justa, solidária, sem preconceito, porque não mais feminina. Beijo grande para todo mundo. Beijo, obrigado, deputada.